Olá, boa tarde, meus amigos. Eu espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui mais uma vez para ter o nosso bate-papo e o tema de hoje será o respeito, que está embasado no livro Os Prazeres da Alma, de Hamed. E, como sempre, eu convido a todos para que nós possamos nos conectar com espiritualidade, com Jesus, para que nós possamos fazer a nossa prece de abertura e logo em seguida o nosso estudo proposto. Mãezinha Maria, Mãe de amor, de bondade e generosidade, rogai por nós, filhos ainda sedentos de iluminação, sedentos de boas instruções que habitam este planeta. Que nós consigamos, mãezinha, fortalecendo no íntimo os verdadeiros valores, levar adiante a nossa caminhada de forma segura, de forma certa, a fim de que amontoemos tesouros na verdadeira vida, que é a do plano espiritual. Abençoai a todos nós que residimos neste planeta escola e amparai-nos no teu colo singelo de mãe, principalmente nos momentos das dificuldades. Que o nosso planeta Terra e todos os lares, neste momento, possam receber a sua bênção, o seu amparo e a sua luz. E que o nosso estudo seja direcionado e amparado pelos nossos amigos do plano maior. Que assim seja. Bom, o nosso tema respeito, ele está embasado no livro do Hamed, Os Prazeres da Alma, como eu já falei. E nesse capítulo especificamente, o Hamed vem tratar da questão do respeito com um olhar, um foco maior sobre o feminino, sobre a mulher. Para que nós consigamos perceber que, através das palavras do próprio Hamed, que essa cultura de que a mulher é inferior, de que a mulher é submissa, de que a mulher não é capaz de executar, as mesmas funções e tarefas do masculino, são extremamente cruéis, equivocadas e muito, para não dizer, ultrapassadas. Então, na construção das ideias do Hamed, ele vem mostrando e pontuando que nós precisamos trabalhar na base. E onde que é a base? Na educação infantil dos nossos filhos, desses seres que nós recebemos como missão, através do amor de Deus, para que nós direcionemos essas vidas e comecemos a mudar certos conceitos, como eu disse, ultrapassados, de criação, de condução, de construção. Então, Hamed, como eu gosto de fazer com vocês, eu anoto alguns tópicos para que nós possamos entender o raciocínio e falar sobre ele. Ele fala assim, a construção de caráter e ideais começa na socialização, família, ainda criança. Então, como eu falei, nós temos que começar nessa socialização do convívio do lar, desmistificar, tirar da construção desses seres que nós estamos moldando, lembrando que são crianças no físico, mas são espíritos milenares, que são mais velhos que nós, os pais que os educam. Então já trazem bagagem, trazem vivências, e daí a importância da educação moral e da percepção de como devemos moldar e direcionar essas vidas. E dentro disso entra o respeito. Por quê? Porque se a gente tem uma educação numa base machista,
nós estamos induzindo essa criança a perpetuar o que há muitos e muitos séculos ocorre, né? A desclassificação do gênero feminino em razão do masculino. O respeito também é construído, assim como a educação machista. Na infância, que se enfatiza a submissão da mulher em todos os níveis. Então, vamos lá. O respeito é construído, assim como uma educação machista. Na infância, uma educação machista na infância. Desculpa, eu usei o ponto errado. Uma educação machista na infância, que enfatiza a submissão da mulher em todos os níveis. Então, uma educação machista, quando ela começa lá na infância, nós estamos enfatizando o quê? A submissão da mulher. Que nós já iniciamos e abrimos aqui, né, a nossa conversa, dizendo que isso é um idealismo equivocado, né? Nós não podemos esquecer que somos espíritos, e espírito não tem sexo. Portanto, se reencarnamos homem, se reencarnamos mulher, estamos ali porque é a melhor proposta para aquela existência, mas isso não quer dizer de forma alguma que um seja superior ao outro, né? E segundo Emmanuel falava para Chico, quando um espírito quer avançar um pouco mais na sua reencarnação, ele escolhe vir como mulher, exatamente por causa desses desafios e dessas conotações de dificuldades impostas à mulher por uma educação que há séculos vem sendo como deturpada e machista, né? Muitas mulheres, de forma inconsciente, compartilham do machismo na medida em que não notam as estruturas psicológicas de hemogenia masculina, que regulam suas relações afetivas e sociais, quando a pessoa não entende a própria letra, né? Então, olha aí, as mulheres muitas vezes enfatizam essa educação machista, né? De forma que elas foram educadas naquele contexto, conviveram naquele contexto, tiveram seus familiares naquele contexto. Muitas vezes o que acontece? Se torna algo normal na convivência dela com a vida, com as escolhas, e aí ela tem essa dificuldade aqui, ó, de entender nessas estruturas psicológicas da hemogenia masculina, que regulam, né, as questões afetivas e sociais. Então, o que isso está querendo dizer para nós? Está querendo dizer que essa educação machista e tóxica, muitas vezes, ela é colocada de uma forma tão natural que a própria mulher tem dificuldade de identificar que aquilo é um machismo. Sabe aquela velha história? É tão comum, todo mundo faz que você nem percebe. E é isso que não pode mais, né? Não devemos mais engolir como algo natural, porque não é. Vamos enfatizar isso durante toda a nossa conversa. Somos espíritos. Espírito não tem sexo. Então, o gênero ao qual estamos, masculino ou feminino, isso pouco importa. Não existe preferência ou não existe forma melhor ou pior, mais honrosa, é a palavra que eu queria usar, em estar reencarnado como homem ou como mulher. Todos estamos aqui para o único propósito, que é a nossa evolução. Portanto, todos estamos aqui para aprender no corpo que estamos, na família em que estamos, com as situações em que vivemos. E essa educação machista, ela é tão nociva que ela muitas vezes coloca a mulher numa posição em que ela está tão
acostumada a essa submissão que é milenar, é secular, que ela muitas vezes tem dificuldade em enxergar, como ele falou aqui, essa hegemonia masculina, onde o homem é colocado numa posição de sempre ser o que aguenta, o de destaque, o que é capaz, e a mulher na retaguarda, né? A que faz nos bastidores. E nós sabemos que isso, ainda mais hoje em dia, né, com tantas questões, tantas discussões que vêm à tona, hoje em dia a mulher tem direito à fala, hoje em dia a mulher tem direito ao voto, que até pouco tempo atrás não era assim, né? Para a mulher poder ter um negócio, ela tinha que ter a permissão do marido. Então essas coisas já foram desconstruídas graças ao caminhar, né? Graças ao esse entendimento de que não tem um propósito nisso. A capacidade intelectual da mulher e do homem, ela é desenvolvida no espírito. Então, se somos todos espíritos, ora reencarnamos como homem, ora como mulher, não tem por que ter essa visão, né? E para nós espíritas, que temos um pouco mais de conhecimento nessas questões do espírito, fica ainda mais estranho você ainda achar que existem papéis de mulher, existem papéis de homem em relação às potencialidades, em relação ao intelecto, em relação à posição. Podem reproduzir na educação dos filhos essa educação machista. Então, as mulheres podem reproduzir na educação dos filhos essa educação machista. Por quê? Por tudo que nós trouxemos até agora. É um ciclo vicioso, né? Que vai se renovando à medida em que nós não mexemos na estrutura. Se eu for educada de uma forma, a tendência é que eu repita essa educação, né? A tendência é que eu realize dentro do meu lar as mesmas ideias e ideais. Então, por isso, a nossa necessidade de prestar atenção, de ter o radar ligado sobre essas questões, como estamos educando, o que estamos passando para os nossos filhos. Porque senão a nossa tendência é repetir e perpetuar essa educação machista. Essa educação que coloca a mulher sempre num papel de submissão e o homem no papel de destaque, né? Isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Essas máximas que a gente cresce ouvindo, né? Piadas, ridicularizações que não cabem, não é? Nós temos ao longo da trajetória mulheres fantásticas, inclusive no espiritismo, e sem deixar de falar que Jesus sempre enalteceu a mulher, né? Jesus foi uma vez eu escutei um palestrante falar que ele foi o primeiro feminista. Se você for parar para pensar, ele sempre enalteceu a mulher, né? Ele sempre colocou a mulher num papel de destaque, justamente por lá 2000 e tantos anos atrás já entender, já perceber que a sociedade estava levando para um lado em que não era daquela forma, né? A mulher e o homem estão em par, sim, de igualdade intelectual, de igualdade moral e de igualdade também de capacidades, né? A aceitação por mulheres inseguras perpetua essa educação paramentada no sexo e crenças distorcidas. Então olha aí, ó. Quanto mais insegura, e a gente volta na questão do autoconhecimento, tão importante, tão falado. Quanto mais insegura for essa mulher, mais ela vai se sentir, né, naquela posição que ela é colocada, de submissão mesmo. E a aceitação dessa educação
né, que ela é paramentada no sexo. O que é uma educação paramentada no sexo? Sexista. É aquela que te educa de acordo com o seu sexo, não. Ela tem que te educar de acordo com a moralidade que eu quero que você tenha, o respeito, o olhar para o outro, ter empatia. Então é outra vertente, né, desse machismo, que é onde a gente separa a educação feminina da educação masculina. Peraí, nós somos espíritos, somos seres, temos que ter as mesmas bases de respeito uns pelos outros, né? Temos que ter o conceito da educação moral como base para tudo na nossa vida, enxergando o nosso próximo com o mesmo respeito que queremos ser enxergados, independente de sexo. E a mulher precisa descobrir que não depende de ninguém para viver a própria existência, pois tem dentro de si uma extraordinária capacidade de fazer mudanças positivas. Então, olha aí, mais uma vez, Hamed pontua aqui que a mulher precisa descobrir que não depende de ninguém. Então, vamos lá. Primeiro, nós precisamos nos conhecer. Segundo, nós precisamos entender que essa forma de educar, onde nos colocam, né, nós mulheres, numa posição submissa, numa posição sempre de a receptora que aguarda, não. Isso não é normal, isso não é legal, isso não é mais usual para o nosso conhecimento de agora. Nós precisamos compreender que nós não precisamos da autoridade de ninguém para tocar a nossa existência, como o Hamed coloca aqui, pois temos capacidades extraordinárias de fazer mudanças positivas. Sim. E tantas mulheres que a gente vê aí que trazem esse assunto à tona e que, graças também ao esforço delas, né, a mulher hoje em dia tem um espaço maior, tem um destaque maior. Nós também precisamos nos ver na sociedade como pessoas capazes, como pessoas que merecem respeito, assim como nós aprendemos a ter o respeito pelo outro. E daí entra a educação moral. Daí vem toda essa construção que a gente vê como é importante a base da educação na infância para que nós cresçamos e sejamos pessoas capazes de compreender isso, né? Que somos seres iguais, temos direitos iguais e deveres iguais também, de educação e respeito primeiramente, né? A mulher precisa mudar o modo de sentir, pensar e agir para renovar, relações. Então a gente precisa focar no quê? No modo de sentir, pensar e agir para renovar relações. Porque senão, é outro ponto que o Hamed toca no livro, a gente fica o quê? Sai de uma relação onde a gente é colocado no papel de submissa, entra em outra relação e vai nesse ciclo. Por quê? Porque a mudança é sempre aqui, ó, interior. Nada muda no exterior se dentro não houver mudança. Então eu preciso me enxergar como uma pessoa capaz, eu preciso me enxergar como uma pessoa que merece respeito, eu preciso mudar minha forma de sentir, de pensar e agir, principalmente sobre mim. Se eu tenho enraizado em mim essa educação machista e essa forma que me coloca sempre num cantinho ali à espera, não. Temos capacidades extraordinárias, como o Hamed coloca, de fazer mudanças positivas. E essas mudanças, primeiramente, têm que ser para quê? Para a nossa vida, para a nossa existência, para aquilo que nós já percebemos e para aquilo que nos incomoda. Não é mesmo? Porque há muito nós vemos a luta, né, para que a mulher tenha respeito, tenha destaque, para que ela seja vista como uma pessoa capaz de delegar, de direcionar, de dirigir. Então isso é um incômodo, sim. E
dentro desse incômodo, a gente tem que mudar a forma de sentir, de pensar e de agir como o Hamed coloca. Porque nós temos condições intelectuais e morais, sim, de fazer mudanças positivas na nossa vida. Mudando o interior, a gente reflete isso no nosso exterior, não é? E o respeito, ele está muito ligado a como eu enxergo as situações e como eu me coloco nelas. Então, para eu adquirir esse respeito perante o olhar machista e masculino, lembrando que nós estamos falando aqui da forma como a sociedade em si foi estruturada, nós precisamos primeiro fortalecer e olhar para nós. Quem eu sou, as minhas capacidades e acreditar sim que nós somos capazes. Nesse novo milênio, cabe à mulher recuperar sua dignidade e respeito por si mesma. Olha o que eu acabei de falar. Descobrir verdadeiramente que o respeito anda de mãos dadas com a autoestima e o bem-estar. Crer em suas capacidades. Então, só para fechar com chave de ouro tudo que eu falei. Então, cabe nesse novo milênio, por quê? Porque agora a mulher tem voz, a mulher tem autonomia, a mulher tem várias formas de se expressar positivamente e ela tem que, primeiramente, enxergar e recuperar a dignidade e o respeito por si mesma. Por que isso? Porque a educação vem sendo tão focada só na hegemonia masculina, no masculino, que a mulher foi sendo colocada de lado durante tanto tempo, né, tão subjugada, que muitas vezes ela perde o respeito e a dignidade por ela mesma, se sujeitando a relações tóxicas, se sujeitando a abuso no trabalho, se sujeitando a ser inferiorizada, muitas vezes, simplesmente pelo fato de ser mulher. Então, olha que o Hamed traz, que nesse milênio cabe à mulher recuperar a dignidade e o respeito por si mesma, descobrir verdadeiramente que o respeito anda de mãos dadas com a autoestima e o bem-estar. Então, se eu estou bem, se eu conheço as minhas capacidades, se eu me amo, tudo gira em torno do autoconhecimento, do autoamor, e eu estou bem, não é? É muito mais fácil eu buscar minha dignidade e o meu respeito. Então, tudo sempre começa de dentro, é na base, é na estrutura. Mas se a educação já foi constituída de forma errada, e eu, como mulher, tenho sim reflexo desse machismo que eu aprendi a aceitar como normal, eu tenho, nesse milênio, a oportunidade, como eu falei, devido a tantos canais de informação, devido a tantas mulheres que vão à luta, de transformar isso em mim, transformar isso de dentro para fora e trazer assim a minha capacidade, a certeza de que eu consigo me enxergar como uma pessoa que merece respeito e eu não sou diferente de ninguém, nem sou inferior a ninguém. Sou um espírito em evolução como todos os outros, não importa o gênero ao qual eu estou encarnada. E para fechar, eu trouxe duas frasezinhas aqui do livro para a gente poder ficar com elas na mente e no coração, desejando que as mulheres cada vez mais tenham respeito, sim, e que elas saibam impor esse respeito, como o Hamed coloca aqui, através da dignidade, do autoconhecimento e da certeza de que somos, sim, seres capazes de transformar o meio em que vivemos e transformar os nossos sentimentos. Na estrutura social do porvir, pouco importará o sexo do indivíduo, pois todos serão igualmente valorizados e jamais oprimidos. O amor cristão não
considera os papéis sexuais e sim encoraja a todos os seres a exprimir a liberdade, o respeito e o amor uns pelos outros. Então, olha aí, ó. O amor cristão não tá nem aí se você reencarnou como homem ou como mulher. Ele te incentiva a exprimir a liberdade, o respeito e o amor uns pelos outros. Porque, como eu falei, somos espíritos. Somos espíritos que ora vamos encarnar como homens, ora como mulheres. E não importa qual o gênero eu me reencarnei, não importa. O que importa é como eu direciono aquela vida, como eu trato o meu próximo, como eu me trato, como eu faço nessa busca pela liberdade, pelo respeito, pelo amor uns pelos outros. É isso que importa para Cristo. Então, que nós prestemos atenção na nossa educação que damos aos nossos filhos para que nós não construamos mais gerações de pequenos machistas, mas sim de pessoas com dignidade e respeito uns pelos outros, sabendo que somos todos espíritos e somos todos iguais. Infelizmente, ao longo da nossa história, nós ainda temos até hoje, né, muito desrespeito pelas mulheres, pelo feminino, por enxergar como frágil, como incapaz. Mas com o conhecimento, com o respeito e a dignidade, como o Hamed traz, e a valorização e a crença na nossa capacidade, as coisas sim podem ser transformadas e sim, né, nós confiamos e sabemos que estamos todos aqui a caminho, estamos evoluindo. E dentro dessa evolução, que nós possamos fazer um caminho mais leve, mais suave, mais doce, principalmente dentro de nós. Gratidão mais uma vez por terem me ouvido até aqui. Eu desejo a todos, né, um ótimo fim de semana, um início de semana e que fiquemos todos na paz de Jesus. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre querido, que a tua luz e a tua bondade estejam conosco neste momento, nos ajudando a interiorizar tudo o que aprendemos, que nós consigamos enxergar em nós as nossas capacidades, que nós consigamos, através do amor uns pelos outros, transformar sim aonde ainda há ofensa, ódio, rancor, mágoas. Fazei-nos, Mestre querido, instrumentos da tua paz. Que nós tenhamos todos os dias a oportunidade de servir e que não desperdicemos essa oportunidade. Que nós saibamos valorizar em nós as qualidades que possuímos e trabalhar aquelas dificuldades que ainda temos também. Gratidão, meu Mestre, por tudo que recebemos diariamente. Que nós saibamos também que não importa o que aconteça, estamos sempre amparados. Jamais estamos sós, pois temos um Pai amoroso e misericordioso que nunca abandona seus filhos. Obrigada por tudo, meu Jesus, esteja conosco, em cada coração que aqui está, dos nossos familiares, das pessoas em dificuldades, sempre. Que assim seja.